Na definição de limite, quando temos que limite de f de x é igual a L, quando x tende a A, nós entendemos que é possível tomar os valores da imagem f de x arbitrariamente próximo de L, tomando-se x suficientemente próximo de A. Vamos tentar entender geometricamente o que quer ser essa definição ela está dizendo. Então vamos considerar aqui um caso particular de uma função f de x que tem um gráfico com esse aspecto aqui. Vamos supor que o ponto A, também situação particular, está no domínio da f, que a rigor não é uma condição necessária para que a gente possa calcular o limite da f quando x tende a A. E vamos então pensar o seguinte: o significado de dizer que f de x é arbitrariamente próximo de L pode ser pensado da seguinte forma: se eu consigo pegar os valores da imagem arbitrariamente próximos de L, isso significa que eu posso pensar que esses valores da imagem f de x estão situados no interior de um intervalo aberto centrado em L de raio epsilon. Então, vamos considerar esse intervalo aqui. Então, aqui a gente tem o centro do intervalo, que é o valor L. E aqui, então, a gente teria L mais epsilon, L menos epsilon sendo os extremos desse intervalo aberto. Então, esse epsilon que aparece aqui é um número positivo arbitrário. Ou seja, eu tenho a liberdade de escolher o quão próximo a f está de L. Então, eu me limito a valores f de x que estão no intervalo centrado em L de raio epsilon. Aí a definição diz que eu posso, então, tomar valores da imagem arbitrariamente próximo de L, tomando x suficientemente próximo de A. O que esse suficientemente próximo de A ele diz é que, uma vez determinado esse intervalo de raio epsilon centrado em L, eu consigo determinar um intervalo centrado em A com um raio, vamos dizer, delta, a partir do qual qualquer x nesse intervalo A menos delta, A mais delta aberto, mostrado na figura, qualquer x aqui, a f leva num f de x que está nesse intervalo originalmente dado, centrado em L de raio epsilon. Então, a gente tem essa ideia aqui. Analiticamente, essa definição de limite, dada aqui em cima, pode ser posta na seguinte forma: para todo epsilon positivo, existe um delta positivo, tal que, se módulo de x menos a menor do que delta e x é diferente de a, então, módulo de f de x menos L é menor do que epsilon. Aqui, epsilon e delta são números reais positivos. Então, o que está sendo dito aqui? Que, para todo epsilon positivo, a gente pode obter f de x próximo de L por epsilon, como consequência de x estar próximo de A pelo valor delta. Então,
esse epsilon positivo, sendo arbitrário, o que fica indicado pelo fato de que você pode escolher qualquer epsilon positivo e determinar um delta. Então, quando você fala que para todo epsilon existe um delta, então você tem uma liberdade de escolher o epsilon arbitrário e determinar em contrapartida um delta, tal que x próximo de a pelo valor delta, ou seja, módulo de x menos a menor do que delta, garante que f de x é próximo de L por epsilon, ou seja, que o módulo de f de x menos L é menor do que epsilon. Então, um exemplo aqui. Vamos considerar limite, quando x tende a 1, de 2x mais 1. Aqui, intuitivamente, a gente vê que quando x é próximo de 1, 2x mais 1 é próximo de 3. Então, esse limite, a gente vê que o valor dele é 3. Mas eu quero mostrar isso de forma rigorosa usando essa definição de limite. Então, a gente vê aqui que o L, ele faz aqui, o papel do L é o valor 3, x tendendo a A, ou seja, o A aqui faz o papel do 1, e a f de x é dado por 2x mais 1. Então, se eu quero mostrar que realmente o limite de 2x mais 1 é 3 quando x tende a 1, eu tenho que, supondo um epsilon positivo, determinar um delta, tal que quando x menos 1 é menor do que delta, 2x mais 1 menos 3 vai ser menor do que epsilon. Aqui a gente então tem que fazer um chamado rascunho, porque a gente vai supor um epsilon positivo genérico e a gente tem que determinar um delta, e esse delta ele vai depender desse epsilon. E esse delta ele tem que ser tal que quando x menos a, no caso a aqui é 1, quando x menos 1 for menor do que delta, isso aqui tem que implicar que a f de x, nesse caso 2x mais 1, menos L, nesse caso 3, ele tem que ser menor que epsilon. Mas aqui 2x mais 1 menos 3 é equivalente a 2x menos 2 menor do que epsilon. Então, a gente aqui tem o epsilon genérico. E o que eu quero mostrar, que seria f de x menos 3 menor que epsilon, é equivalente a 2x menos 2 menor do que epsilon. Se eu fatorar esse 2 aqui, eu fico com 2 módulo de x menos 1 menor do que epsilon. Ou seja, que x menos 1 menor do que epsilon sobre 2. Então, aqui a gente percebe o seguinte. Como é que eu obtenho essa sentença que está aqui? Como é que eu obtenho que 2x mais 1 menos 3 é menor do que epsilon como consequência do x menos 1 ser menor do que delta? Quem seria esse delta? Dependente de epsilon, tal que x menos 1 menor do que delta, garantirá que 2x mais 1 menos 3 é menor do que epsilon. Ora, a gente vê dessa parte que está aqui embaixo. Porque se a gente supõe que delta, nesse exemplo, é epsilon sobre 2, então, x menos 1
x menos 1 menor do que delta, se delta é epsilon sobre 2, então essa linha é equivalente a essa que está aqui. Só que x menos 1 menor do que epsilon sobre 2 é equivalente a 2x menos 1 menor do que epsilon, que é equivalente a essa sentença aqui, que é equivalente a isso. Que era o que a gente queria mostrar. Então, esse exemplo aqui, ele mostra como é que funciona esse raciocínio do limite. Eu suponho um epsilon genérico positivo e tenho que determinar um delta a partir desse epsilon genérico. Tal que quando x menos 1 é menor do que delta, isso aqui vai me garantir que 2x mais 1 menos 3 em módulo é menor do que epsilon. E aqui a gente, então, por esse rascunho que está mostrado nessa parte aqui, a gente descobre que esse delta, na verdade, se eu identificá-lo como epsilon sobre 2, isso aqui no final vai me garantir o que eu quero, que é essa parte aqui, marcada pelo asterisco. Então, uma vez descoberto quem é o delta em função do epsilon, a gente agora faz a prova formal, que isso aqui foi só um rascunho. Então, eu quero mostrar que limite de 2x mais 1 é 3 quando x tende a 1. Então, eu tenho que, dado um epsilon positivo, exibir esse delta. Eu já sei quem é esse delta, porque o meu rascunho me disse que, se eu tomar a delta como epsilon sobre 2, eu vou conseguir chegar nessa implicação que está dada aqui em asterisco. Então, vamos lá. A prova seria feita da seguinte forma. Seja epsilon positivo. Então, eu estou aqui. Eu tenho que exibir esse delta. Então, eu exibo esse delta. Tome delta igual a epsilon sobre 2. Agora eu vou partir dessa sentença aqui e tentar chegar nessa aqui. Temos que o A aqui é 1, como a gente viu. Se a gente supõe que x menos 1 é positivo, x menos 1 em módulo maior que 0, e é menor do que delta, sendo esse delta escolhido como epsilon sobre 2, aí eu vou reproduzindo essas etapas que estão aqui. Isso aqui me dá que 2 vezes x menos 1 é menor do que epsilon. Continuando aqui em cima. E daqui eu tiro que 2x menos 2 é menor do que epsilon, ou seja, daqui eu venho para cá. Só que 2x menos 2 eu ainda posso escrever, olhando aqui, como sendo 2x mais 1 menos 3 menor do que epsilon. Por que de 2x menos 2 eu coloco 2x mais 1 menos 3? Porque eu tenho que produzir algo que tem a ver com a função f de x na qual eu estou calculando o limite, ou seja, a f de x aqui é 2x mais 1, então eu tenho que forçar aqui o aparecimento de 2x mais 1. E aí eu sou obrigado a escrever 2x menos 2 como sendo 2x mais 1 menos 3. Então, isso aqui é a minha f, isso aqui, 3, faz o papel do L. Então, quando eu cheguei nessa sentença aqui, eu já posso afirmar, por definição, que o limite, quando x tende a 1, de 2x mais 1, é igual a 3. Então, dado um epsilon, eu encontro um delta, nesse caso, epsilon sobre 2, tal que quando x menos 1 em módulo é menor do que delta, isso aqui garante que
2x mais 1 menos 3 em módulo é menor do que y, ou seja, provamos que o limite de 2x mais 1 é 3 quando x tende a 1.